estamos aqui com Sueli Carneiro, né, para a segunda edição do Curta o Gênero. Gostaria de agradecer a presença da Sueli aqui, né, vindo pela primeira vez participando do Curta o Gênero 2013. E para começar esse bate-papo, eu queria que você, Sueli, comentasse um pouquinho sobre como foi o início da tua trajetória, por que o interesse na questão racial e de gênero na tua vida. Bem, eu acho que qualquer pessoa negra, desde cedo, experimenta situações de discriminação. E geralmente a escola é o primeiro espaço, né, social em que a gente tem que se defrontar com isso. Então a discriminação racial foi uma coisa sempre presente na minha vida desde a infância. E não só porque há práticas sistemáticas de agressão às pessoas negras, incluindo as crianças, desde a mais tenra idade, como também no interior da família, os meus pais tinham a preocupação de nos alertar para o fato de que teríamos que enfrentar essas situações. E eles nos treinavam dentro das poucas capacidades que eles tinham para poder lidar com isso. E meus pais costumavam dizer, se for agredida na rua e chegar em casa chorando, vai apanhar de novo para aprender a reagir. Então isso era um pouco a pedagogia da época. Então eu acabei me tornando alguém que sabia que tinha que me defender, porque eu tinha mais medo, né? Principalmente da minha mãe, do que da agressão que pudesse vir das ruas. Isso é um primeiro elemento importante, né? Na consciência sobre o problema do racismo e da discriminação. Mas também eu tive experiências no interior da vida familiar de questionamento da condição feminina, porque eu tive um pai muito bom, muito provedor, um homem que eu tenho muita admiração, mas era um machista, um homem tipo cômico do seu tempo. Então, um homem que também entendia que mulheres só tinham a vida de uma mulher só tinha sentido se ela estivesse acompanhada por um homem. E foi muito penoso também ver a minha mãe renunciar a muitos sonhos e principalmente aos talentos e habilidades que ela tinha, porque meu pai não admitia que a mulher dele trabalhasse fora, tivesse uma profissão e uma carreira. Isso também foi um elemento que fez com que ela estimulasse muito as filhas a estudarem e sair da esfera do lar. E isso era uma atitude tão forte nela, que ela inclusive ela se recusava a nos ensinar as prendas domésticas, porque ela tinha muito claro que nós tínhamos que fazer qualquer outra coisa. E uma frase que ela usava sempre era: nunca dependa do seu marido para comprar suas calcinhas. Então isso foi martelado, né, com muita insistência na nossa cabeça, e isso acabou fazendo, nós somos 4 irmãs, né, 4 mulheres, fazendo com que todas, de uma certa maneira, buscassem um caminho que não estava diretamente ligado às coisas do lar, né? Então, isso tem a ver com a primeira infância, com a formação e tudo mais. E eu vou demorar muito para saber que essas coisas, esses temas, eram objeto de ação política de movimentos sociais. Só na década de 70 que eu começo a perceber que, para além de uma consciência individual ou familiar,
havia uma consciência política em torno dessas questões e havia movimentos organizados, né, em torno desses temas, e que essa era a dimensão que fazia avançar as coisas para além de uma consciência individual, para além de uma luta individual de emancipação como mulher ou de emancipação como negro. Quer dizer, havia uma luta coletiva que tinha que abarcar, né, todas essas coletividades. E é quando eu conheço o movimento negro e também o movimento feminista. Isso é a década de 70, né? Entrar para a universidade foi um facilitador, até que aconteceu um evento importante em São Paulo, que ficou, digamos, para a história do movimento feminista da cidade, que foi a realização do Tribunal Berta Lutz. Isso, acho que final da década de 70, começo de 80, não tenho mais, estou velho, eu não lembro mais as datas direito das coisas. Mas era um grande evento feminista, em que não havia neste evento nenhuma mulher negra em posição de destaque, de estar pautando a sua problemática na programação toda. E havia 2 homens convidados importantes desse evento, e um deles era Abdias do Nascimento. E Abdias do Nascimento, neste momento, ele mapeia a situação com aquela, né, com aquela clareza, com aquela competência, com aquela lucidez que lhe era peculiar. E ele, além de tudo, né, da excelência como ativista, como orador, tinha a performance, né, do ator. Então ele não tem dúvida nenhuma, e ele, quando é dado a vez dele falar, ele começa dizendo: porque nós mulheres negras, e aí ele desfia toda a história das mulheres negras, desde o período colonial até a exclusão naquele momento, naquela situação e naquele. Então ele diz: na ausência, né, delas aqui, eu me torno cavalo, né, de cada uma, de todas as ancestrais, de todas as heróicas mulheres negras desse país, que estão invisíveis aqui também. Há uma imposição estética de um padrão branco, né, ocidentalizado, que é o padrão pelo qual todas as mulheres são esteticamente avaliadas. E isso é uma perversidade extrema, na medida em que nega o direito ao reconhecimento das diferentes formas estéticas que a humanidade, né, expressa, né, a diversidade, quer dizer, rejeita a diversidade humana em prol da imposição de um determinado padrão, valoriza, deprecia tudo o que se distancia desse padrão. Eu queria que você comentasse um pouquinho que objetivos hoje e que projetos hoje o Guelé-10 desenvolve, também no âmbito de inspirar projetos de políticas públicas, né, voltados para a mulher negra ou para a população negra em geral. Olha, a gente vê historicamente criando uma série de experiências modelo, né, digamos, que acabaram sendo apropriadas por outras organizações ou mesmo pelo poder público. Começa com o SOS Racismo, que trouxe, que foi criado com o objetivo de desmistificar a ideia de que a discriminação racial era decorrente de ações isoladas, de indivíduos problemáticos, tinha a ver com situações eventuais e não com uma dinâmica instaurada na sociedade. Então, era um pouco o objetivo da criação do SOS Racismo, foi mostrar que não, que a discriminação racial é uma prática sistemática, que está presente no cotidiano das pessoas negras diuturnamente. E o sucesso do SOS Racismo, a quantidade de casos que ele pôde dar visibilidade
e provocar o Poder Judiciário para agir, atuar em torno disso, mostrou a magnitude do problema e gerou uma série de consequências, não só no Brasil, também na América Latina, onde experiências semelhantes foram construídas por organizações negras da região, inspirou a criação em São Paulo da Delegacia de Crimes Raciais. Outras organizações negras do país passaram, e organizações de direitos humanos passaram a incorporar, não é? No seu fazer jurídico essa dimensão. Então, acho que é um tipo de política um tipo de estratégia política que alcançou a dimensão de política pública. Hoje existe até em assembleias legislativas que tem um serviço específico, e agora tem os SOS aí em nível federal e tudo mais. Uma outra experiência que eu acho que teve mesmo a mesma progressão foi a experiência de trabalhar com o movimento hip hop. Eu acho que nós fizemos um projeto pioneiro chamado Projeto Rappers dentro do QL10, que a partir do qual toda essa proposta de organizações negras ou de direitos humanos de trabalhar com a questão posta pelo hip hop da violência contra a juventude negra, que eles vocalizavam e vocalizam como ninguém. Eu acho que toda a disseminação em nível nacional dessa perspectiva se originou nesta experiência pioneira que a gente realizou dentro do projeto Rapper, que se desdobrou em várias outras iniciativas similares. Acho que tem todo o debate da questão da saúde popular da população negra. QL10 acho que é a primeira organização que traz um programa de saúde na sua criação. Ela se estrutura em 3 eixos na criação do QL10. O primeiro eixo, direitos humanos; segundo, saúde; o terceiro, comunicação. Esse tripé foi o tripé inicial da estratégia, da plataforma de luta de QL10. A nossa convicção em relação à necessidade de adoção de ações afirmativas, ela é histórica, né? E nós temos participado de todos os fóruns em que se busca ampliar, não é, essa compreensão da sociedade. Eu pessoalmente cheguei a participar da audiência pública que foi convocada pelo ministro Lewandowski, né, no STF, e tive o prazer e o privilégio de poder estar lá fazendo a defesa das cotas e, mais do que tudo, ter vivido o suficiente para assistir aquele resultado extraordinário, histórico, que foi a decisão por 10 votos favoráveis, por 10-0, a decisão favorável às cotas da universidade. Então, um momento que coroou a luta de toda uma geração de militantes, né, negros do Brasil, negras e negros militantes do Brasil, que é um verdadeiro divisor de águas, né, na história, não é, da nossa luta nesse país. Eu acho que a principal lição desse momento histórico é nos dizer que há momentos da nossa luta que parece que não é possível avançar. Há determinados momentos que a gente tem uma sensação de que essa sociedade é incapaz, né, de desejar sinceramente uma verdadeira democracia racial. Mas eu acho que essa batalha, né, pelas cotas, ela
ela nos indica que perseverar é o único caminho que nós temos, né? Perseverar, né? Porque nós lutamos contra forças muito poderosas, né? Foi uma batalha em que se envolveram forças muito poderosas. A questão das cotas fez com que pela primeira vez os racistas brasileiros tivessem que se expor sem máscaras. Além de se expor, eles tiveram que se organizar e o fizeram usando todos os recursos que eles dispunham para isso. O que nós vivemos foi um verdadeiro pelourinho eletrônico contra as cotas, né? Capitaneado pelos grandes veículos de comunicação do país. Parecia que era uma briga de elefantes contra formiguinhas. E ainda assim nós vencemos. Então eu acho que foi, trazendo para uma outra imagem, foi uma guerra de, como é que chama? Golias, como é que é? Contra Davi contra Golias. Então isso principalmente para a geração de vocês, jovens, né? Jovens negros que têm o desafio de continuar essa luta, eu acho que é exemplar para que vocês, quando fraquejarem, lembrar desse 10-0 e lembrar de tudo que foi feito contra, né? Contra esses 10, né? Para que esses 10-0 não pudessem existir. E acima de tudo é importante ler o voto. Eu acho que é uma lição de casa obrigatória ler o voto do ministro relator Lewandowski. É uma obrigação de todos os jovens estudantes lerem o voto do ministro, porque é uma aula de história, é uma aula de democracia, uma aula de ciência política, é uma aula de cidadania, é uma peça magistral que precisa ser apropriada por todos. Para finalizar, gostaria só de que a Sueli falasse um pouquinho sobre a participação dela aqui no Curtogênero, se ela tem chance de voltar novamente para ficar mais um pouquinho com a gente em outras edições também, o que é que ela achou do convite. Eu me senti extremamente honrada. Eu não tinha ideia da penetração que esse evento tem. Eu não tinha ideia de como ele consegue mobilizar, sobretudo a juventude, que é uma coisa que é muito difícil. Como ele consegue ofertar conteúdos, né? De uma maneira tão generosa para uma gama tão grande, para um número tão grande de pessoas, e sobretudo jovens, como ele é competente para produzir, para sensibilizar, não é? Corações e mentes para temáticas tão difíceis como são essas que nós tratamos, para a questão de gênero, de raça e da diversidade em geral. Então eu acho que é um trabalho extraordinário que precisa se reproduzir no país, no sentido de construir uma nova consciência, sobretudo para a juventude desse país.